14 horas e 32 minutos desta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas especialidades clínicas, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, a medicina indígena, enfim, as medicinas ancestrais, e liga todas essas medicinas ao que há de mais moderno na área da medicina, terapias gerais, terapias frequenciais, medicina quântica, terapias quânticas e etc. O Salutes foi originalmente criado em 2009 para ser esse resgate das medicinas e fazer esse elo de ligação com o que há de mais moderno na área da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos aqui que tudo isso faz parte de um conceito só. A partir de agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 HD da Vivo, pelo site, né, da TV Guarulhos, e também pelo meu site pessoal, João Carlos Baldan, pelo meu Face, né, na verdade, João Carlos Baldan. A partir de agora teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que esta primeira meia hora será apresentada também pela TV aberta em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, analógico, e canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, geralmente às 11 da manhã. O Salutes, eu quero convidar você, também é apresentado às segundas-feiras, às 14 horas, às 12 horas e 30 minutos ao vivo, transmitido pela AltV, primeira televisão da internet, e pela página do Facebook também, João Carlos Baldan. Na AltV a gente fez 10 anos de programação ininterruptas lá, vamos fazer 11 anos agora em junho, e vamos tratar do mesmo tema com uma abordagem diferente com a doutora Luana Prichinski sobre depressão, que aliás este é o assunto de hoje. Números antigos, não são modernos não, eu tentei atualizar, mas não consegui, de 2017, falando de dados de 2015, olhem só, 5 anos já de atraso nas estatísticas, levando em conta que essas estatísticas também não são absolutas, né? Eu não confio muito nessas estatísticas não. Mas de qualquer maneira, os números são bastante impressionantes. A patologia, naquela época, já afetava 322 milhões de pessoas no mundo, segundo os dados da OMS. E aqui o Brasil é a maior prevalência da ansiedade e também da depressão. Aqui na América Latina, vamos ver, o Brasil é campeão na patologia, olhem só. Todo mundo conhece uma pessoa que é meio triste, que é meio depressiva, tem síndrome do pânico. Hoje tem várias nomenclaturas, né? Uma série de apelidos, né? Bipolar, né? Maníaco depressivo, bipolar, tripolar, quadripolar, né? Insones, síndrome do pânico, TDAH, enfim, tem uma série de nomes aí que a saúde normalmente gosta de criar e inventar. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista formado pela Associação Brasileira de Acupuntura desde 2000. Fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. Aliás, acupuntura e depressão foi o título, eu fiz uma revisão crítica na minha monografia no final do curso de psicopatologia. Fiz também pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, pelo IBRAU e Faculdade Dr. Leão Sampaio, e tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos. Tenho pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde e tenho feito o curso também de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovidos pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui na TV Guarulhos. Bem, eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que tenha depressão, uma pessoa que está triste, que está deprimida, que
que enfrenta momentos difíceis após divórcio ou após perda de algum parente próximo, um parente importante, pai, mãe, filho, pai, enfim, tio, avó que tinha uma convivência muito grande. Os traumas geralmente geram um período de luto que é absolutamente normal, a tristeza nesse momento. A elaboração do luto, ela é um momento depressivo, de interiorização, de solidão e etc. O luto é uma coisa, quando esse luto se estende por mais tempo, tornando a pessoa incapaz para o trabalho, por exemplo, incapacitante, aí a coisa muda um pouco de figura e a abordagem deve ser diferente. Tanto é que se fala e se prevê, se imagina, infelizmente, que a depressão será a doença mais incapacitante no futuro muito próximo. Os números, como eu disse na abertura do programa, de 2015, publicados em 2017, já são bastante impressionantes. Eu vou pedir para o Lucas colocar a nossa primeira tela da nossa apresentação de hoje. Depressão, como eu disse, não é essa não, a primeira. Depressão deverá ser a doença, a patologia que afeta é azul, Lucas, não é essa não. A depressão deverá ser a doença mais incapacitante do mundo. A patologia afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2017. Isso mesmo. Referentes a 2015. A prevalência do transtorno na população mundial, naquela época, era de 4,4%, que é um número bastante expressivo. O Brasil, infelizmente, é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, com 9,3%. Os números relacionados a transtornos de ansiedade e depressão no Brasil são altos. Segundo dados da OMS, como se vê na tela, são em 2017, portanto, há 3 anos atrás, era de 5,8% da população brasileira. O que isso significa 11,5 milhões de pessoas. Pode voltar aqui, Lucas. A depressão, você pode voltar para mim, eu vou ler esses 2 slides, você pula aí também, tá? A depressão é uma doença séria e afeta negativamente a pessoa como ela se sente, pensa e age. Se você tem um parente, um amigo, um companheiro, companheira, namorado, esposa, esposo, que começa a ter uma mudança de comportamento, uma mudança de sentimento, um jeito de pensar diferente e agir também de maneiras diferentes do que estava acostumado, tem alguma coisa. Ou tem uma mudança de realidade prática e objetiva, ou a pessoa está enfrentando um momento depressivo. Como eu disse, pode ser ocasionado por uma separação, por um divórcio, por uma perda de uma pessoa próxima, ou situações mais com problemas financeiros e etc. Também pode ser provocada pelo uso de alguns remédios, ou a descoberta de doenças graves, né, como ser soro positivo, portador de vírus do HIV ou câncer e etc. Sintomas em geral, você pode colocar esse slide para mim, por gentileza. Baixo astral generalizado, sentimento de desesperança, inutilidade e desamparo. O choro pode ser frequente, a inquietação e agitação. Essa é muito interessante, né, porque às vezes, pode voltar aqui, o Lucas, a história da inquietação e da agitação, muitas pessoas olham e falam, pô, aquela pessoa é muito dinâmica, pessoa alegre, pessoa muito contente, está sempre em atividades e tal. Isso pode, sim, estar escondendo uma depressão. As pessoas que reagem, são muito reativas a determinados fatos, também podem estar escondendo uma depressão, a chamada depressão reativa. Cansaço excessivo, problemas de sono, insônia, ou que a pessoa quer dormir demais, amanhece, não quer sair da cama, levanta da cama, vai para o sofá, depois do almoço, depois o metabolismo começa a assimilar os alimentos, a pessoa tem sono, não consegue se concentrar em uma determinada atividade, o pensamento está sempre girando, pode querer dormir demais e etc. Vamos ver os dados do Brasil. No Brasil, mortes por depressão crescem 705% em 16 anos. Naquela época, em 2015, 16 anos atrás, se cresceu os casos de depressão no Brasil 705%. Infelizmente, eu acredito que esse número deva ser maior nesses últimos 3 anos.
O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, com base nos dados de mortalidade do DataSUS. Inclui casos de suicídio e outras mortes motivadas por problemas decorrentes de episódios depressivos. Pula o slide, Lucas. O número de suicídios teve aumento significativo no Brasil. Passou de 6.743 para 10.321, ou seja, uma média de 28 mortes por dia. As taxas de suicídio são muito superiores às mortes associadas à depressão, porque na maioria dos casos o atestado de óbito não traz a doença como associada ao episódio, muitas vezes ligadas ao suicídio. Agora sim, vamos àquela telinha amarela. Acupuntura, como essa moderna medicina ancestral, pode auxiliar no tratamento de depressão. Sabe, porque muitas pessoas pensam, a gente pode passar para o próximo slide, que a acupuntura serve para enxaqueca, para tratar dor de coluna ou outras dores em geral, pressão alta, diabetes, tratamento para tireoide ou um remédio para tireoide. Esse é o que mais se conhece sobre acupuntura, né? O que se fala, o popular, né? Mas, na verdade, há aspectos muito mais profundos e fundamentais da existência. Vamos lá, pula esse slide, vamos para a antiga medicina tradicional chinesa. MTC ajuda o homem moderno na saúde e nos seus aspectos físicos, psíquicos, portanto, ligados à área da depressão, e também espirituais, né? Eu diria que a acupuntura, ela auxilia um processo até de iniciação. Aponta aqui para mim, Lucas. O processo de iniciação é tratado por diversas religiões do mundo inteiro, no sentido de você saber quem você é, se conhecer, se dedicar a uma espiritualidade maior, realizar uma obra, né? Realizar uma obra na Terra em função da melhoria do gênero humano, né? Quais são os teus dons, quais são as coisas que você traz de positivo na tua genética, na tua espiritualidade, no teu próprio ser, que você deve colaborar para o tecido social, para uma evolução da sociedade nesse sentido, e quais são os seus defeitos que devem ser não combatidos diretamente, mas transformados. Se a gente pegar, por exemplo, os 7 pecados capitais, a gente vai ver que um é o oposto, né? Tem os 7 pecados e tem as 7 virtudes. Então nós temos que pegar os nossos pecados que trazemos desde a genética familiar, inclusive. Aliás, fizemos um programa maravilhoso sobre constelação familiar na segunda-feira lá na UTV com o José Carlos Frais, falando exatamente disso, né? Da questão genética, da questão familiar, e transformar esses pecados capitais em virtudes, né? Se eu tenho avareza, eu tenho que exercitar o desapego, eu colaborar socialmente com os meus bens, com meus capitais, etc. Se eu tenho gula, eu tenho que ter um controle melhor do meu apetite, né? Consumir menos alimentos e etc. e tal. Então eu falo que a acupuntura, sim, é um método de iniciação nesse sentido de autodescoberta, autoevolução, para que você saiba quem você é, o que você está fazendo aqui e ajudar, como eu disse, o tecido social da melhor maneira possível. Para isso, aí sim, o Lucas coloca o próximo slide, exige um mergulho em si mesmo. O mergulho em si. Ficou meio apertado esse slide aí, mas deve ter acontecido alguma coisa aí. Pode pular esse slide da apresentação. Isso, esse aí sou eu, né? João Carlos Moldan, blá, blá, blá. Não põe esse slide não. Deixa eu falar um pouquinho. Antes. Volta para cá. Hoje a medicina tem muito problema em encarar. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o Facebook para ver se o Lucas me colocou aqui. Eu não recebi nenhuma mensagem, Lucas. Deixa eu ver. Bibi comentou em um vídeo, marcou você em uma publicação. Aqui a gente entrou aqui, José Lopes assistindo, fazendo um positivo. Muito obrigado, meu querido amigo e irmão. Deixa eu baixar aqui porque essas coisas ao vivo são complicadas. Muito bem, nós estamos aqui. Se vocês puderem fazer alguns comentários, eu consigo assistir por aqui sim. Bom, hoje a medicina clássica, a medicina ocidental, tem um certo preconceito em relação à ressonância, biorressonância e etc. Né?
isso não existe, isso é fantasioso, isso é mandracaria, curandeirismo. A gente escuta de tudo por aí. Mas, na verdade, a ressonância hoje é amplamente utilizada na medicina ocidental, por intermédio de ímãs, da questão do magnetismo, para gerar campos para que você possa ter imagens, inclusive do interior do corpo, com uma fidelidade incrível, ao contrário do que existia antigamente, que o que se perdeu, o raciocínio clínico. Aí sim, o próximo slide, Lucas, por gentileza. Em cima a gente vai ver o médico da Idade Média, né, do lado de um enfermo, com a mão no queixo, com a sua maleta aí de ferramentas médicas, fazendo um raciocínio médico, um raciocínio clínico do que poderia estar ocorrendo e atendendo o paciente tete a tete. E aqui embaixo a gente está vendo os equipamentos eletrônicos aí com amplo uso da ressonância. Quer dizer, por um lado, hoje os exames voltaram muito, pode voltar para mim, Lucas? Os exames são muito tecnológicos, né? E aí hoje o raciocínio clínico médico antigo parece que se perdeu um pouco, infelizmente, por conta do desenvolvimento da tecnologia. Eu acho que é um efeito colateral, isso é uma opinião particular minha, desse desenvolvimento tecnológico. Você vai ao médico hoje, as pessoas, antes de arriscar uma hipótese diagnóstica, pedem todos os exames. Esses exames seriam exames que são chamados complementares. Foi um pouco uma inversão de valores no meu modo de entender. Você vai no consultório, o médico tem um raciocínio clínico com a hipótese diagnóstica. E aí sim ele pede alguns exames, chamados exames complementares, para confirmar se a hipótese diagnóstica está correta ou deve-se buscar um outro caminho. Infelizmente, com a perda desse raciocínio clínico, o que acaba acontecendo é que o médico hoje pede uma série de exames para fazer o raciocínio clínico de maneira que possa se chegar ao possível diagnóstico ou à hipótese diagnóstica. O próximo slide também fala de outras medicinas ancestrais que acabaram se perdendo um pouco, como a medicina indígena, a medicina egípcia. Vamos lá com o slide? Dá para você ver? Isso, exatamente. Em cima a gente vê o índio fazendo uma poção ali. E embaixo também dá para ver os egípcios fazendo também suas poções, os seus medicamentos, na verdade, seus atendimentos aí por conta de um monte de recursos que tinham para serem aplicados à saúde. No próximo slide, a gente vê a medicina ayurvédica, a medicina da Índia. Em cima tem os mapas dos pontos, muito parecidos, mas diferentes dos chamados meridianos de acupuntura e os pontos de acupuntura. Alguns batem sim, como da tireoide, o VC17, o VG nas costas, tem muitos pontos que batem sim, mas tem outros que realmente são diferentes dos trajetos dos meridianos da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. E embaixo, como é que eles fazem a avaliação das pessoas, Kapha, Pitta e Vata, falando dos 4 elementos, né? A gente vai falar um pouco mais à frente do que acontece, como é que a gente interpreta na medicina tradicional chinesa, não 4, mas 5 elementos. E o próximo, as agulhinhas, que é o que eu optei para trabalhar na área da saúde. Voltando para cá, Lucas, por gentileza, eu entendo que essa medicina, deixa eu ver se tem mensagens aqui no Facebook, José Lopes Fernandes. Só o José Lopes, tem amigos que deveriam ver este vídeo, vou dar um positivo, dar um ok e um coraçãozinho aqui. Drai Macedo, as pessoas estão reagindo, Vivi Batista, enfim, estamos aqui atingindo o nosso público. Eu entendo que as medicinas ancestrais, as chamadas medicinas ancestrais, que devem ser resgatadas no âmago mais filosófico, mais teórico, mais, enfim, de repertório, inclusive, devem ser resgatados pela medicina oficial, a medicina ocidental e a medicina moderna, para crescer a sua visão. Foi importante, sim, a racionalização da medicina para a verticalização do conhecimento, para a verticalização da medicina como um todo,
Mas, como eu disse, se perdeu um pouco das origens, se perdeu o raciocínio médico, se perdeu muito da fitoterapia, se perdeu muito da homeopatia, se perdeu muito do contato médico-paciente, da relação médico-paciente, por exemplo. Não cabe aqui a querer apontar culpados, nós estamos só falando, nós vamos retratar o que aconteceu do ponto de vista histórico, filosófico e científico. Essa mudança ocorreu por causa, depois do trabalho de dois grandes cientistas, Isaac Newton e René Descartes, que praticamente são os responsáveis pelo racionalismo, que é importante sim, né? A gente não está defendendo o misticismo, a mística como uma coisa absurda. A mística do ponto de vista filosófico mais puro é da maior importância, mas não aquela coisa de que tudo é explicado, porque papapá, tudo energias e tal. Elas existem sim, devem ser estudadas, mas sob o viés, sob a ótica de um olhar um tanto quanto mais racional, né? Não diria científico não, mas mais racional. Então nós vamos falar um pouquinho rapidamente desses dois. Isaac Newton foi um cientista inglês, mas também mais reconhecido como físico e matemático, mas foi astrônomo, alquimista, filósofo natural e, vejam só, teólogo. René Descartes, também filósofo, os dois praticamente contemporâneos, um de 1600 a 1700, o outro de 1590 a 1650. Descartes foi filósofo, físico, também matemático. Durante a Idade Moderna também era muito conhecido por seu nome latino, Renatus Cartesius. Vamos lá então para o próximo, que é o raciocínio meu, que eu acho que é o pecado da ciência médica atual, é basear-se apenas e tão somente em Newton e Descartes. Consultas atuais são indicações alopáticas, que apenas uma das possíveis abordagens médicas. Mas, como eu digo, sempre há outras baseadas nas medicinas ancestrais, que incluem a fitoterapia indígena, medicina da floresta, fitoterapia de diversas civilizações, a alquimia chinesa, terapia frequencial e a acupuntura como um método tradicional chinês. Volta aqui para mim, Lucas. Para não falar que só falei de flores, que eu não falei das flores, né? Nós vamos começar a falar um pouquinho neste momento, deixa eu ver, faltam 5 minutos. Nós vamos falar nesse momento sobre o início da medicina ocidental, o pai, considerado o pai da medicina ocidental, que é o genial Hipócrates, que viveu nos anos de 460 a 377 a.C. Ele foi tão importante que até hoje o Corpus Hippocraticum, poucas pessoas conhecem, inclusive os médicos, mas o juramento durante a formação do médico é ler um texto de Hipócrates em que fala sobre a função do médico, que vai respeitar o ser humano acima de tudo, que vai ajudar na doença, que vai guardar segredos que são relatados durante o consultório, a consulta e que são relatados durante o consultório. É um texto absolutamente muito bonito, que aliás é uma das coisas que eu devo apresentar em breve aqui no nosso programa diante da sabedoria de Hipócrates e desse texto maravilhoso. Vamos lá para o slide do Hipócrates para vocês conhecerem. 460 a 377 a.C. O próximo slide foi os primeiros conceitos da saúde pública e da higiene. Segundo o pai da medicina, ocorriam as endemias que eram causadas pelo clima. Vejam só, hoje sabe-se que há depressão sazonal, tá? De acordo com as estações do ano. Pela água, pela agricultura, pela má nutrição e olhem só, pelos costumes. Tem outros males que vêm de fora, né, de outras origens, né, que são exógenos, que aí sim, resfriado, pneumonia, gota, cirrose, mau humor, tuberculose, malária, diarreia e etc. Faltam 3 minutos para a gente encerrar a nossa primeira meia hora, e então antes disso eu vou pedir para o Jonas colocar nossos GCs, porque eu quero me despedir aqui do pessoal da TV aberta, né? Nossa meia hora aqui vai ser apresentada pela TV aberta, então eu quero convidá-los a todos para que venham assistir nós na TV Guarulhos
no canal Vivo 508 da HD, na TV Guarulhos, pelo site da TV Guarulhos e pelo canal 3 da NET. Toda sexta-feira, a partir das 14h30, ao vivo. Antes de me despedir da TV aberta, então, eu vou pedir para o Lucas colocar o nosso GCs. Vamos lá, Lucas? Primeiro GC. As mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura e YouTube, são 2 canais do YouTube que estão os 11 anos praticamente da UTV, 1 ano e meio da TV Guarulhos, em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Você pode ter um compêndio das melhores, todas as entrevistas, com só médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas das diversas linhas, falando dessa integração da medicina ancestral com a medicina atual. Que mais? A loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Lá tem todos os equipamentos da Nova Ciência, tudo que a gente usa no nosso consultório, o Potentizer, o Hidrovitalis, o PC Zapper, o NeuroSpa, ProSync, tem todos os equipamentos lá, que são para médicos e terapeutas, mas também podem ser utilizados pelo consumidor final. Dá uma visita lá, tem óleo ozonizado, inclusive, recentemente colocado lá. Estão disponíveis na loja. Que mais, Lucas? O site www.jcbaldan.com.br, que está sendo reformulado. Que mais? E para marcar consulta comigo, o 97719-2266, 97719-2266. No próximo final de semana, 15 e 16 de fevereiro, terá o 5º módulo do curso promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem. O tema é Ecossistema Gastrointestinal e a Nossa Saúde, Terapias Quânticas e Suplementos modulando desbioses intestinais. O curso é tanto EAD quanto presencial. Provavelmente vou estar lá, não sei se eu vou fazer o curso de ozônio do Vilfredo em São José dos Campos ou da Nova Ciência, mas de qualquer maneira, os interessados devem ligar para 956875835 ou mandar um zap, 956875835 ou 3904-9832. 3904-9832, falar com a gracinha da Lauren. A Lauren é realmente uma gracinha. Então, pessoal da TV aberta, sexta-feira, 14h30, na TV Guarulhos. Muito bem, dando continuidade então ao nosso programa desta sexta-feira, que estamos falando sobre depressão, estamos começando a falar da história de Hipócrates e dos seus conceitos da medicina ocidental, da medicina oficial. Falava o Hipócrates, o pai da medicina, que há 3 ações importantes para se manter a saúde, para se evitar a doença, até para se tratar a patologia. Próximo slide, Lucas. O medicamento do próprio corpo, a ação do médico, aí sim entra a atividade terapêutica e também a vontade de viver do paciente. A vontade de viver do paciente. Próximo slide explica um pouquinho mais do que cada um desses conceitos. Quando se fala do medicamento do corpo, a sabedoria inata, né? Aquela sabedoria que o próprio corpo tem de si mesmo para se reequilibrar ou equilibrar, que é a homeostase e que se traduz no efeito do sistema imune do corpo. A ação do médico, que pode ser cirúrgica, pode ser psicoterápica e pode ser medicamentosa. Tudo isso é a atividade do médico. E os humores também são internos também, né? Diga-se de passagem. Eu acabei de perder o arquivo aqui, que lindo. Os humores são sangue, bile, astra, bile, a pituita, que elas precisam estar em equilíbrio para se ter saúde. E a alopatia, diga-se, a alopatia surgiu para ajudar a natureza, ou seja, do princípio contrarius curando, ou seja, a busca da cura por intermédio dos contrários. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Corpus Hippocraticum. Essa frase do Corpus Hippocraticum de Hipócrates realmente é para a gente parar e pensar. A vida é certa, a arte é longa, a experiência enganosa e o julgamento é difícil.
É muito interessante, né, esse tipo de abordagem do Hipócrates. Vamos para frente, Jonas. O conhecimento atual da acupuntura, não é o Jonas, é o Lucas. Conhecimento atual da acupuntura. O que diz o que a acupuntura pode ajudar no tratamento da depressão? Sabe-se hoje que a acupuntura é um importante ramo da medicina tradicional chinesa. Ao mesmo tempo, é um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde. Tem tudo para ser como um método mais utilizado no futuro no Brasil e no mundo. Bota aqui para mim. 5.000 anos, como ele colocou ali, o Anti, a foto do Anti, já mostrou, né? Você já mostrou a foto do Anti. Por que ela pode ser muito utilizada? Porque a ancestralidade, os compêndios, a base técnica da acupuntura é de reequilibrar energeticamente o organismo por conta de energia, yin e yang, vísceras e órgãos. E isso tem uma representação psicológica. Por isso que ela pode ser utilizada para acupuntura e tratar a depressão. Vamos lá para o Anti, 5.000 anos. Essa é a figura do imperador amarelo, que no compêndio, pode passar o slide, no compêndio desse livro, o livro do imperador amarelo, né, o Anti, falando com o seu médico, o Quipo, explicando, o médico explica ao imperador amarelo sobre os princípios básicos da acupuntura. O próximo slide fala também dos ensinamentos de boca a ouvido, os mais velhos falando para os mais jovens assuntos que não estão nos compêndios, não estão nos livros. Então os sábios ensinaram que, pode pular esses 3 slides, a terra é yin e o céu é yang. A terra é yin, o céu é yang. Uma energia, pode voltar aqui para mim, Lucas, calma, volta para mim mais devagar. Uma energia concentra e a outra expande, né? O coração faz isso, sístole e diástole, os pulmões fazem isso, eles expandem e eles se contraem. Na natureza existe isso, o homem, a mulher, o quente, o frio, dentro, fora, cima, embaixo. Todas as polaridades são expressas do yin e do yang. O yin é uma energia, aí sim o slide, Lucas, por favor. Yin e yang, uma energia, que é o yin, o yang, e o alimento, que é o yin. O ar que a gente respira é yang, o objetivo é harmonia e equilíbrio. Próximo slide. Ambas energias estão no corpo físico e anímico e interagem continuadamente. A energia yin está mais relacionada ao corpo físico, enquanto que a energia yang está mais relacionada ao corpo mental e os aspectos da alma. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Baseadas em pontos e meridianos que percorre o corpo inteiro, que desde que estimulados adequadamente por profissionais com conhecimento prévio, a acupuntura pode ser muito eficiente para diversos tratamentos. Entre eles, ao que a gente está tratando de hoje, aos processos depressivos. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Ou seja, tratamentos de males físicos, psíquicos e, como eu disse, também espirituais. Físicos, psíquicos e espirituais. Próximo slide, por favor. Conhecimento não empírico, esse é muito importante. Volta aqui para mim um pouquinho, Lucas. Conhecimento não empírico significa que a ciência, do jeito que foi desenvolvida por Descartes e Newton, como a gente falou há pouco tempo atrás, fala que a ciência observa o fenômeno e depois daquele fenômeno se cria a lei natural, né? Olha, o calor derrete sólido, né? Porque se esquenta o sólido e se percebe que aquele sólido derrete.
Então, isso é uma lei que estabelece uma temperatura X, Y, Z para determinado tipo de material, e a água em ebulição a 100 graus centígrados sempre vai ser a água em ebulição em 100 graus centígrados. Isso é a experiência, é o empirismo, por isso que... Mas a acupuntura não foi feita nesse sentido, né? Não se foi descobrindo ponto a ponto, se palpando, porque não tem estrutura fisiológica que corrobore a existência dos meridianos. Eu já disse isso aqui, não tem sistema circulatório, sistema venoso, sistema visceral, né? O sistema de linfas, né? Não tem sistema linfático que seja comparado aos meridianos de acupuntura. Os meridianos são, de fato, energéticos. Então, sim, aquele slide, Lucas, por gentileza, em que eu afirmo que a acupuntura não é empírica, ela não é desenvolvida após a observação dos fatos, né? É uma linha que tem base em um sistema filosófico, político e também religioso, porque o taoísmo tem uma visão tanto social, política, organizacional da sociedade, quanto também um viés, uma embocadura, uma interpretação também religiosa. A arte terapêutica, como eu gosto de chamar a terapia, dispõe de métodos próprios de diagnóstico e tratamento, muitas vezes diferente do que a medicina observa e trata. Por isso que é um método, uma medicina totalmente diferente, que parte e promove também o autoconhecimento, que é o nosso próximo slide, que aliás é absolutamente importante para se manter a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Ao saber quem eu sou, eu posso relacionar-me melhor. Quando eu sei as minhas aptidões... Bota lá, ei! Quando eu sei as minhas aptidões, né, qualidades e defeitos, como eu já disse há pouco, eu posso utilizar minhas qualidades para a melhora do tecido social e transformar os meus defeitos em pontos positivos. Saber o que eu estou fazendo aqui na vida para poder melhorar, crescer e ter melhor qualidade de vida, isso segundo nós entendemos e os chineses também, volta aqui para mim, é ter qualidade de vida e bem-estar. Qualidade de vida e bem-estar. Uma das coisas que a ciência da medicina ocidental explica é que há chamadas depressões sazonais, de acordo com as estações do ano. Por que será, né, que ambientes mais escuros, menos ensolarados, mais úmidos e frios podem tender à depressão? Você pode ver que os dias mais nublados as pessoas estão mais interiorizadas, né? Muitas pessoas estão mais, não só interiorizadas, como mais tristes, mais ensimesmadas, né? Do que ao contrário de dias mais ensolarados. Se a gente pegar, por exemplo, a civilização, e mesmo aqui no Brasil, né, as praias, né, as cidades litorâneas, geralmente o público, as pessoas que moram nessas cidades são muito mais yang, elas são muito mais expressivas, são muito mais faladeiras, faladouras, né, falam pra caramba, são mais, exteriorizam muito mais o que pensam, às vezes até demais, né? Enfim, mas de qualquer maneira elas são muito dadas, muito mais dadas do que aquele que mora na montanha. O pessoal que mora mais na montanha, e eu gosto muito de ir à montanha, assim como eu gosto de ir na praia também, são mais ensimesmadas, elas são mais quietas, gostam de costumes mais enrijecidos. Um é mais yin na montanha, enquanto que na praia é mais yang. O ideal, né, para a gente que viaja, é fazer uma turnê de alguns dias na praia e outros alguns dias na montanha. São climas diferentes e você vai ver o quanto que você se sente de uma maneira diferente nesses climas, nesses ambientes. Isso é muito importante. Então, as 4 estações, vamos lá. As 4 estações indicam, pode mostrar o slide, crescimento na primavera, fortalecimento no verão, colheita no outono, harmonizamento no inverno. Isso nós estamos falando da área da saúde, mas também da natureza, quero dizer, das plantas, dos vegetais, dos animais, mas também isso se reflete em nós também, obviamente. Crescimento na primavera, fortalecimento no verão, colheita no outono
e armazenamento no inverno. Isso a gente pode também pensar que também tem essas 4 estações na vida, né? A primavera é a infância, verão é a adolescência, o outono já é a maturidade, o inverno seria a velhice. Lembrando que cada uma dessas fases para os chineses tem 30 anos. Ou seja, nós somos bebês na primavera durante 30 anos. O verão, que é a adolescência, é de 30 a 60. De 60 a 90 é a maturidade, segundo os chineses, que falam que o homem pode viver até 120 anos. Tem a biologia para viver 120 anos, então o armazenamento ou a velhice seria de 90 até 120 anos. E a chave para isso é o equilíbrio do Qi sazonal. Próximo slide fala dos 5 elementos. A madeira gera o fogo gera a terra gera o metal gera a água. Então começa na árvore ali à esquerda, o elemento madeira, fígado e vesícula, o fogo, coração, intestino delgado, tem o TR e o CS, triplo reaquecedor e circulação e sexualidade, que são funções, mas não tem órgãos. Do lado que gera a terra, estômago e baço pâncreas, que gera o metal, pulmão e intestino grosso, que gera a água, que é bexiga e rim, que gera a madeira, que é fígado e vesícula. O próximo slide tem uma figurinha mais bonitinha com a integração da geração, e o próximo tem o ciclo de geração e de repressão. Enquanto o de geração são essas setinhas preenchidas e a pontilhada é o símbolo da repressão. O pontilhado, a madeira esgota a terra, porque tira os nutrientes da terra. A terra esgota a água, se você colocar a terra na água seca, né, vira um barro. A água apaga o fogo derrete o metal, e o metal, como um machado, corta a madeira, e a madeira esgota a terra, e assim vai. Volta aqui para mim, por favor. Então, desse equilíbrio da geração dos 5 elementos, um gera o outro, na chamada regra mãe e filho, e do avô-neto, que tem a estrela de 5 pontas de repressão, no equilíbrio de geração e repressão é que está a saúde. Se uma força predomina, tanto a de geração quanto a de repressão, um órgão sobe ou desce com suas funções metabólicas e orgânicas, fígado, viscerais e orgânicas, né, vísceras e órgãos. Com o distúrbio emocional vai ter problemas de saúde. Esse desequilíbrio pode ocorrer tanto metabolicamente, por uma função descompensada, quanto a determinada emoção, que eu sempre vivencio de uma determinada emoção, vivencio, acabo tonificando aquele órgão e acabo tornando o órgão doente. A depressão, por exemplo, tem excesso de metal, pulmão, tristeza e intestino grosso. Pulmão e intestino grosso são elementos metálicos e pessoas com depressão vão ter distúrbios nesses órgãos. Distúrbios nesses órgãos, em contrapartida, também podem gerar a depressão. Pulo o próximo slide, vamos para matrizes das emoções. Eu preparo a aula aqui, eu preparo 60 slides, a gente chega no 20 e aqui o Lucas fica louco. Quanto tempo falta, Lucas? Volta aqui para mim, por favor. A gente pode pular aqui esse também slide, pode voltar para mim e já vai para o próximo. Mas volta aqui para mim primeiro. A matriz das emoções fala exatamente isso, que é o capítulo que eu mais gosto em acupuntura, no estudo da medicina tradicional chinesa. Cada órgão é responsável por um sentimento e uma emoção. E cada emoção e um sentimento estimulam um determinado órgão. Então, ao pegar o pulso do paciente, ver determinadas funções em excesso ou em insuficiência, é possível a gente avaliar o estágio emocional do paciente. Isso é muito importante. Logo que eu comecei a aprender pulso, eu lembro, eu trabalhava no escritório, eu peguei o pulso, estava pegando o pulso de todo mundo, cachorro, papagaio, né? A pessoa passava, deixa eu pegar seu pulso, deixa eu pegar seu pulso. E eu peguei numa menina que é muito querida, muito amiga e tal, toda alegre, toda falante, e eu peguei o pulso e eu vi lá, coração baixo, coração é um órgão ligado à alegria, pulmão alto, tristeza, ansiedade,
Aí eu comentei mais ou menos, eu falei, olha, pelo que eu vi aqui, parece meio triste, um pouco depressiva. Não, imagina. Eu falei, tá bom, né? É que eu estou enganado, tô aprendendo ainda. Beleza, tudo bem. Aí, passado alguns momentos, ela voltou lá depois, olha, sabe o que que é? Eu queria falar com você, tem umas coisas. Eu falei, você não precisa me explicar coisa nenhuma, né? Eu só estou avaliando o teu estado. Não estou querendo invadir a tua individualidade, nem estou querendo saber o que está acontecendo na tua vida. Mas o fato é que eu percebi isso, queria saber se eu estava certo, e de fato eu estava certo. Esse é o conceito das entidades viscerais, que é um capítulo maravilhoso. A emoção, o sentimento, estimula ou reprime determinado órgão, e o funcionamento de determinado órgão, se para cima estimula determinado sentimento e emoção, se para baixo depleta esse determinado tipo de emoção. Isso é muito legal porque dá para fazer um perfil emocional. Então vamos lá para o slide, órgãos, vísceras e elementos, para a gente ter uma ideia genérica do que cada um deles são importantes. O coração é ligado então ao elemento fogo, o baço pâncreas à terra, o pulmão ao metal, rins à água e o fígado à madeira. Coração fogo, baço pâncreas terra, pulmão metal, rins, água, fígado, madeira. Do ponto de vista emocional, fogo ligado à alegria, a gente vai ver já já. Eu queria falar, além do coração, a víscera, intestino delgado, né? Intestino delgado e coração. Hoje a medicina fala tudo começa nos intestinos. Os chineses falam isso há mais de 5.000 anos. Coração, intestino delgado, elemento fogo. Fogo é a manifestação do espírito na matéria. Então, coração, intestino delgado, elemento fogo. O baço pâncreas é o órgão, a víscera é o estômago. O pulmão é o órgão ligado ao metal, a víscera é o intestino grosso, rins é o órgão, a víscera é a bexiga e o fígado, a víscera é vesícula biliar do elemento madeira. Vamos para o próximo. Interação emocional. O coração está ligado à alegria, ao baço pâncreas, à reflexão e ao pensamento. O próximo, pulmão, à tristeza. Rins, ligados ao medo, mas também ao autoritarismo, no caso do excesso, e o fígado ligado à raiva. Como é que a gente pega, volta aqui para mim, por favor, Lucas, como é que a gente pega o pulso e sabe, diante do excesso de energia num determinado órgão ou víscera, e o tipo de sentimento ou emoção que essa pessoa está predominantemente sentindo, né? Porque às vezes tem gente que ficam pensando exatamente no que... criando pensamento repetidamente, fica criando aquele monstro interior, né? Aquela crença, aquele medo, né? Fica cultuando a doença. A gente conhece várias pessoas assim, infelizmente, no nosso consultório, e a gente fala, né? Às vezes as pessoas não aceitam, ficam meio tocadas, mas a gente costuma falar porque nós temos um compromisso, antes de tudo, com a verdade e com o espírito deste paciente que nos procura pedindo ajuda. Então, às vezes, a verdade, para ajudar, nem sempre é doce. Tem alguns remédios que, às vezes, são um pouco amargos. Vamos lá, então. O coração em baixa de energia, o próximo slide, significa uma emotividade. Esse menos aí significa baixa energia. Então, o coração com baixa energia significa a pessoa é muito emotiva, chora com comercial de papel higiênico, chora com comercial de fralda, né? Aparece um desodorante novo no mercado, ela chora. Chora na novela, chora em tudo. O excesso de energia no coração, a pessoa tem muita excitação, muito sonho, sonha bastante, tem agitação cotidiana e, por conta disso, muitas vezes também insônia. Isso pode ser excesso de energia no coração. O fígado insuficiente, com pouca energia, a pessoa é temerosa, tem medo de tudo, né? Tem medo de tudo. E o excesso de energia no fígado, tem pessoa que tem raiva, sobretudo contida. Volta aqui para mim, por favor. O destemor, volta para mim. O destemor, falta de ter medo, né? A pessoa se coloca o risco da vida sempre, se pendura, se atira de paraquedas, se pendura na Sumaré, lá fica fazendo aquelas coisas, não tem medo de nada. O destemor também é meio patológico, tá? Falta de temor a tudo também é patológico.
E a raiva contida também é patológica, porque tonifica de fato o fígado acima do que deveria, muito provavelmente. Próximo slide fala do baço pâncreas. Quando está insuficiente, significa que há um cansaço mental, dificuldade de concentração, excesso de energia no baço pâncreas, obsessão, a pessoa só pensa naquilo, só ideia fixa e etc, e etc. O próximo slide, vamos falar desse importante órgão para detecção de depressão. Pulmão insuficiente, a pessoa pode estar angustiada, mas em excesso, a pessoa pode estar tanto excitada quanto triste. Os rins insuficientes significa indecisão, medo e apreensão, falta de energia no rim, a pessoa é indecisa, a pessoa é medrosa, não toma decisão, tem apreensão. E excesso de rins, autoritarismo e extravagância. Próximo slide está por aí ou está em branco? Vamos lá? Está aí, geração e repressão. Lembra que nós falamos? Fígado gera coração, coração gera baço, baço gera pulmão, pulmão gera rim. A partir daí a gente pode fazer um raciocínio de como as emoções se interrelacionam. Vamos lá. Alegria, depois, olha para mim, volta aqui para mim antes de entrar no próximo slide. Então, a gente vai ver que um gera o outro. Quando a gente tem excesso de um, depois a gente corre para o outro. Excesso daquele vai para o outro. Não incomum, ou seja, uma situação muito comum, excesso de alegria, depois que você tem muita alegria, gera um movimento de reflexão. Um dia depois de uma festa de casamento, ou de uma grande festa, seu time ganhou, para quem gosta, né, fica vibrando, aí depois você fica meio reflexivo. Essa reflexão gera uma tristeza, né? Tudo é meio passageiro, eu estava tão alegre, agora fiquei reflexivo, tudo é impermanente, né? Para falar um pouco do budismo, tudo passa, tudo que está acontecendo hoje vai passar. Essa tristeza me gera um pouco de medo, né? O medo da morte, o medo da mudança, o medo do desconhecido, o medo de eu perder minhas próprias crenças, que é meu lugar seguro, quando eu preciso mudar, mas eu fico apegado às determinadas coisas que hoje me prendem, muitas vezes até às doenças, né? E aí esse medo, no fundo, gera uma raiva, e essa raiva vai me gerar uma alegria. Mostra o slide para a gente. A alegria gera a reflexão, o próximo slide, a reflexão gera a tristeza gera o medo e o medo gera a raiva. E aí, volta aqui para mim também, por favor. Como eu disse, o ciclo de geração e o ciclo de repressão, um gera o outro e um reprime o outro, né? A mãe gera o filho, a mãe gera o filho, a mãe gera o filho, a mãe gera o filho. E o ciclo de repressão, que é aquela estrela de 5 pontas, é avô-neto, né? Sempre tem um elemento acima. E aí, por conta desta regra, das duas regras, mãe e filho e avô-neto, tanto do ponto de vista metabólico, o bom acupunturista também utiliza, inclusive no tratamento de depressão e pela pulsologia, como fazer para equilibrar também o ciclo de repressão e o ciclo de geração. Então, voltando um pouquinho o slide que já foi, por favor, só para a gente engatar o nosso raciocínio do ciclo de geração e repressão, vamos colocar esse slide. Não, o próximo, por favor, Lucas. A alegria gera... Não, antes. A alegria gera a reflexão gera a tristeza gera o medo gera a raiva, como falamos. Agora sim, o ciclo de repressão. O próximo slide. A alegria reprime a tristeza. Se a pessoa está triste, eu tenho que promover momentos de alegria. A tristeza reprime a raiva. A pessoa não pode estar com muita raiva. O que combate o excesso de raiva é a própria tristeza. A raiva reprime a reflexão. A pessoa fica só refletindo com ideia fixa, não sai do lugar. Às vezes precisa passar por um momento de raiva para poder parar com esse processo de reflexão. A reflexão reprime o medo e o medo reprime a alegria. Excesso de alegria, volta aqui para mim. Excesso de alegria, volta aqui para mim,
por favor. O excesso de alegria também é patológico, né? Mas às vezes o cara está no estádio de futebol, o time dele ganhou o 3º título da Copa, sei lá do que, ele tem um infarto e morre, tem essas coisas, né? O cara tem muita alegria, ganhou na loteria, teve um infarto e morreu, porque teve um show de alegria, um excesso de alegria e tal. Então, o excesso de alegria também pode ser patológico. A raiva reprimir a reflexão é uma coisa bastante importante. Recentemente eu atendi uma paciente com tumor sério, com metástase, já fez mais de 18 quimioterapias, querem fazer mais terapia, mais químio. O câncer atingiu os ossos. A literatura, não fui eu, a literatura que fala que esse tipo de câncer ósseo, as pessoas têm geralmente um prognóstico de 3 meses de vida apenas. E aí eu falei, olha, precisa cortar radicalmente o glúten, o leite e o açúcar. Pô, comer o quê? Eu não fico sem açúcar. Aí eu parei e falei, vamos morrer de fome. Eu falei, então você pode escolher 2 coisas, ou morre de fome ou morre de câncer, você escolhe. Né? A pessoa ficou chocada, né? Falou, nossa, que grossura. Eu falei, eu estou falando a verdade. Né? Para gerar um momento de raiva, porque ela tem uma ideia fixa na patologia, uma ideia fixa na doença, uma ideia fixa no câncer. E teve um impacto para gerar para que essa reflexão seja quebrada por intermédio de uma situação de raiva. Então, essas situações, às vezes, a gente utiliza, do ponto de vista terapêutico, por intermédio da medicina tradicional chinesa, a saber o ciclo de geração e o de repressão conforme essas emoções e órgãos e vísceras, para que a gente consiga um equilíbrio e mudar um estado de coisas. Última coisa para a gente mostrar é a pulsologia chinesa. O nosso Lucas já está pegando no meu pé para acabar o nosso programa. Aí está o pulso direito, intestino grosso, pulmão, estômago, baço, pâncreas, TRCS, e o pulso esquerdo, coração, intestino delgado, fígado, vesícula, rim, excreção, rim, filtro e bexiga. Voltando aqui para mim, para encerrar o programa de hoje, a pulsologia é muito legal, qualquer hora a gente tem que fazer um programa só sobre esse assunto. A gente pega simultaneamente os 2 pulsos do paciente para o diagnóstico energético, metabólico, psíquico e até social e espiritual. Eu quero agradecer a todos pela audiência no programa de hoje, convidando vocês, segunda-feira estaremos tratando também de depressão, sobre os pontos de vista de metais tóxicos, intoxicidade, medicina ortobiomolecular e etc. Segunda-feira na UTV, 12h30, ao vivo, também pela minha página do Facebook. E sexta-feira, 14h30, estaremos aqui novamente. Então, eu agradeço a atenção, convidando você, então, para segunda, para sexta, segunda e sexta, desejando um ótimo final de semana. Obrigado pela audiência.